Ao longo da história, casos de viagens humanas no tempo foram documentados e pesquisados. Isso demonstra que o tempo não flui de maneira linear e que ele pode ser percorrido no hiperespaço, ou seja, fora do espaço-tempo. Comumente, a viagem no tempo é vista como algo muito difícil de fazer ou mesmo impossível de criar. No entanto, os relatos sobre vários casos de viagens humanas no tempo, assim como os novos insights na física fundamental, sugerem exatamente o oposto. Um caso famoso de deslocamento no tempo ocorreu com o físico e inventor Nikola Tesla. Por volta de 1895, durante os seus experimentos com eletricidade de alta tensão junto com campos magnéticos, Tesla foi atingido por uma descarga de intensidade muito alta e, quando entrou em contato com a ressonância da carga eletromagnética, ele descobriu que saiu do espaço-tempo e pôde visualizar o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Tesla descobriu que o tempo e o espaço poderiam ser dobrados e que uma porta poderia ser criada que nos leva a outros tempos. O físico Albert Einstein postulou a ideia de um contínuo de espaço-tempo quadridimensional, em que o espaço é tridimensional e o tempo é unidimensional, onde o efeito da gravidade torna o espaço-tempo curvo e o grau da curvatura depende da massa de um objeto. Neste modelo, por exemplo, o tempo fluiria mais rápido se você estivesse na superfície da Terra, em comparação com se você estivesse voando no espaço sideral, longe do centro da gravidade de um planeta ou de uma estrela. Em sua teoria, duas coisas acontecem quando você se aproxima da velocidade da luz. Primeiro, o tempo acelera e segundo, a sua massa aumenta tanto que você se torna tão massivo quanto todo o universo e, portanto, você nunca será capaz de atingir a velocidade da luz. As leis físicas da teoria da relatividade de Einstein, infelizmente, são limitadas apenas à física. Especificar a velocidade da luz como limite só faz sentido para os processos que envolvem a matéria física, mas, por outro lado, a nossa mente não é de natureza material. O cientista Vladimir Ginzburg sugere que à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a massa diminui e, em vez de se tornar tão grande quanto o universo, você se desmaterializa. Isso significa que a natureza da partícula se espalha cada vez mais, mudando para sua estrutura ondulatória, e então você aparece em um reino metafísico, e essa viagem é feita pelo pensamento, ou seja, pela consciência. Isso significa que as dimensões do espaço-tempo não aumentam, mas na verdade diminuem ou deixam de existir em uma viagem no tempo, ou seja, o tempo e o espaço não existem mais fora do espaço-tempo. O tempo pode transferir energia e torque,
mas não momentos. A transferência de energia ocorre em velocidade infinita e será instantânea, ou seja, ela não pode se propagar porque a propagação está ligada à transferência de momento. Portanto, a organização e a informação podem ser transportadas diretamente do tempo a qualquer distância, e tal transmissão não é acompanhada por uma noção material. O futuro, o passado e o presente são relativos e se sobrepõem. Na mecânica quântica, as cadeias de eventos não ocorrem dentro de um fluxo unidirecional do tempo e todas as histórias, incluindo aquelas sobre o passado, o futuro e o presente, estão acontecendo simultaneamente. O tempo simultâneo leva ao tempo em camadas, uma série de linhas de tempo alternativas que incluem realidades e universos paralelos e realidades potenciais. O nosso eu psíquico opera apenas no espaço tridimensional, mas a consciência se move para frente e para trás no tempo. Se você se move no tempo, por exemplo, para o passado, também deve se mover em algum tipo de dimensão espacial até então desconhecida. Este espaço existe fora do nosso espaço normal percebido no dia a dia, e o tempo e o espaço não existem mais nesse espaço que se manifesta fisicamente na dilatação do tempo e na contração do comprimento. Nós estamos no setor material, onde o movimento se mostra como movimento no espaço, mas no setor cósmico inobservável, no reino metafísico, onde as velocidades estão acima da velocidade da luz, o recíproco acontece e o movimento se mostra como um movimento no tempo. Segundo o pesquisador Marek Laskrusen, somente um túnel no espaço-tempo permitiria a movimentação no tempo, onde se é possível entrar em uma dimensão atemporal e sem espaço, ou seja, fora do espaço-tempo. O movimento no tempo também é um fenômeno de teletransporte, uma vez que o movimento no tempo em si não leva tempo. Um túnel no espaço-tempo é criado como resultado da interação eletromagnética, mais precisamente de mudanças nos campos de cargas elétricas, e quando ocorre a viagem no tempo, um campo mutável é criado ao redor do corpo humano em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é possível observar visualmente o túnel no espaço-tempo, pois o tempo da sua existência é extremamente pequeno e ele é atravessado em um instante. Todos os processos que ocorrem fora do espaço e do tempo não levam mais tempo e, portanto, o teletransporte no tempo ou no espaço é possível. Isso também é visto claramente na mecânica quântica, já que o emaranhamento quântico das partículas só será possível quando o tempo não existir mais. A evidência mais convincente da viagem no tempo vem de experimentos que parecem demonstrar a capacidade de enviar informações para trás no tempo. Os experimentos conduzidos pelo físico Alain Aspect em 1982 demonstraram que uma única partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou que duas partículas podem estar emaranhadas e ter estados dependentes uma da outra, o que significa que as partículas emaranhadas podem aparentemente influenciar uma a outra instantaneamente, mesmo que uma grande distância as separe.
Isto parece sugerir que a informação poderia ser enviada para trás no tempo e que o futuro poderia afetar o passado. O tempo pode ser percorrido nas dimensões do hiperespaço, ou seja, fora do espaço-tempo. Segundo o físico Burkhard Heim, existe um espaço energético composto por espaço e tempo, ou seja, a primeira a quarta dimensão, e um campo de controle energético, a quinta e a sexta dimensão, bem como o espaço de consciência, e este é dividido no campo de informação global, a sétima e a oitava dimensão, e também na mente, a nona até a 12ª dimensão. As dimensões do espaço e do tempo formam o nosso universo material à medida que o percebemos e o interpretamos com os nossos sentidos, porém todas as dimensões acima da quarta dimensão são sem espaço e atemporais. A conexão entre o espaço terrestre e o hiperespaço é criada pela gravidade com o seu campo específico, bem como pelos componentes elétricos e magnéticos, e estes transmitem sequências de estruturas ascendentes e descendentes, ou seja, fluxos de atividade. As mudanças no tempo não são fenômenos imaginários. Os fenômenos de informação e energia podem surgir no reino humano a qualquer momento e não podem ser explicados apenas em termos puramente materiais. Sob certas condições, como a concentração de energia eletromagnética na atmosfera ou estados alterados de consciência, podem levar a mudanças nos campos eletromagnéticos que tornam a viagem no tempo possível. A viagem no tempo nos permite transcender as fronteiras do mundo da realidade física e acessar diretamente o campo da consciência, um campo holográfico de informação universal além do espaço e do tempo, que transmite a informação através da coerência quântica não local em todos os vários domínios da natureza. Esse campo contém os registros permanentes de tudo o que já aconteceu e informa não apenas o universo visível presente, mas todos os universos passados, presentes e futuros ao mesmo tempo. Cada pessoa é simultaneamente observador e ator, e com a sua consciência ele influencia o ambiente e o meio ambiente a cada momento, e em todos os aspectos como um criador criativo e braço estendido de Deus, e assim, a expansão da consciência humana é, portanto, possível a qualquer momento. A medição do tempo não nos aproxima nem um pouco da compreensão real do que é o tempo. O tempo pode ser dividido em 3 componentes, como o tempo presente, o tempo do futuro possível e o tempo da imaginação, e assim a viagem no tempo nos abre caminhos para todo tipo de possibilidades de exploração e descoberta. Por isso, você deve saber como o tempo é organizado de forma coordenada para poder determinar para onde deseja ir. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.